olha, vou falar, complicado, hein, irmão? Tudo certinho, quando você dá o play, a coisa pega de um jeito. Você está ao vivo. Opa. Tá aqui, Erasmo, por favor. Deixa eu tentar fechar de novo e reabrir. Quem quiser abrir o nosso texto base, Evangelho de Lucas, capítulo 'Amém. Vai assim, em pé. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Vamos orar pela palavra. É uma briga, mas vai ser em pé. Amém. Tomar um gole de água. Senhor, nós queremos te agradecer por tua boa palavra. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com o teu poder e com a tua graça, edificando a tua igreja. Pedimos, Senhor, sê conosco e nos dá entendimento. Amém. Amém. Amém, irmãos. Na última palavra no Evangelho de Lucas, nós vimos a transfiguração, onde Jesus mostra toda a sua glória e aparecem Moisés e Elias, representando os profetas e a lei. Após isso, Jesus, juntamente com Pedro, João e Tiago, descem do monte da transfiguração e logo que eles chegam embaixo, tem um rapaz extremamente endemoniado, inclusive com o espírito maligno tentando matar o rapaz. E os discípulos não conseguiram repreender e expulsar aquele demônio. Aí Jesus faz uma dura reprimenda, chamando aquela geração de geração incrédula. E aí expulsa o demônio e o rapaz é curado. E a partir desse ponto a narrativa vai continuar. Então vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 43. Diz assim: E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Mas eles não entendiam essa palavra, que lhes era encoberta, para que não a compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. O que está acontecendo aqui? Todo mundo está maravilhado com o que Jesus fazia. E aí Jesus novamente vai falar do quê? Da sua morte e ressurreição. E aqui a Bíblia fala uma coisa interessante. Jesus falava isso e eles não compreendiam. E essa falta de compreensão não era culpa deles. O texto nos mostra que aquilo lhes estava encoberto, mostrando o quê? Que é Deus quem revela e é Deus quem encobre. Isso daqui é um ensino muito bom, porque veja, nós temos uma tendência a depender do nosso raciocínio. Como eu costumo dizer, você olha para uma pessoa e fala: nossa, essa pessoa não quer ouvir de Deus. E aí você vai e prega. E de repente a pessoa se rende, crê em Cristo, é salva e passa a ser um irmão seu. E você fica surpreso. Por quê? Porque você está confiando no raciocínio humano. Sendo que você tem que confiar no seguinte: salvação é milagre. E esse milagre só Deus pode dar. Com isso, o seu papel é pregar, o seu papel é falar das verdades de Deus. Agora, o que Deus vai fazer, entrega na mão dele. Dessa maneira, tudo fica mais fácil.
No momento certo, Deus revela tudo que é do seu interesse. No momento certo, Deus mostra tudo que é para o seu bom plano. No momento certo, Deus faz. Então isso é uma coisa muito importante você entender. Vão haver pessoas que você vai compartilhar das coisas de Deus e é uma parede. E vão haver pessoas que às vezes você menos espera, que você compartilha e a pessoa recebe aquilo. Nas mais variadas áreas. Então, quando você se sentir impelido, principalmente por direção da palavra de Deus, a compartilhar a virtude espiritual, faça. Porque às vezes você pode estar sendo usado como um instrumento na mão de Deus. Para a edificação daquela vida, para um livramento. Às vezes a pessoa está tomando uma direção naquela vida que ela vai destruir sua vida e Deus pode usar você. Agora imagine os discípulos que andavam com Jesus, aqueles já estavam certo tempo, e ainda era encoberto que Jesus ia morrer na cruz. E essa frase de Jesus é a mais transparente possível. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Ele já tinha falado isso. Mas estava encoberto. Amém? Vamos seguir, versículo 46. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou o menino e pô-lo junto a si. Vamos fazer uma pausa aqui. Não, vamos ler o 48. E disse-lhes, qualquer que receber esse menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor, esse mesmo será grande. Olha que interessante. Eles tinham acabado de voltar de uma missão, onde eles expulsavam demônios, oravam e curavam doentes. Então os discípulos estavam com a bola alta. Irmãos, normal, nós somos vaidosos. É muito fácil nós subirmos a bola, é muito fácil nós esquecermos que todo poder, tudo aquilo que Deus nos usa não vem de nós, mas vem dele. Então esse é o tipo de discussão que pode acontecer, da mesma forma na igreja. Às vezes você vê um irmão, às vezes você vê uma irmã que Deus está usando, e sobe uma certa soberba. Mas eu vou falar para vocês, em geral, esse é um bom problema de lidar. Porque quando aparece a soberba, basta você ensinar a humildade. Agora, o grande problema é que hoje em dia, na igreja ocidental, no Brasil e no mundo ocidental, se instalou uma apatia. E os crentes, em geral, numa quantidade maior do que devia, não estão cumprindo o seu papel de embaixadores de Cristo. E esse é um grande problema a lidar. Porque as pessoas acabam se tornando um obstáculo para a obra. Crentes, nascidos de novo, habitados pelo Espírito Santo. Mas porque tem um projeto de vida diferente do que a Bíblia propõe, ele resolve ir atrás do seu projeto de vida, deixando de lado aquilo que Jesus tem. Então o que acontece? É normal. A pessoa que está sendo usada na obra, muitas vezes fica tão empolgado que a soberba chega. Que mais que nós temos que lembrar? A expectativa deles é que o Messias seria um grande general, que viria, derrotaria os exércitos romanos, expulsaria os romanos e restabeleceria o trono de Davi na terra. Nós nunca podemos tirar os olhos que a expectativa do povo judeu era de um líder militar, que ia libertar Israel. Veja, num governo militar, você tem o ministério, você tem as secretarias. O que eles estavam disputando? Quem vai ser o maior? Aí Jesus pega uma criança. Qual é o símbolo aqui? Irmãos, naquela época as mulheres eram desprezadas, mas as crianças eram bem pior. Criança era um nada naquela cultura. Na verdade,
A questão das crianças começou a mudar no mundo no começo do século passado. E aí as crianças começaram a ter valor. Até que chegou no final do século XX, começo do XXI, que começou a idolatria às crianças. Sabe, meu filho, meu mundo. Aí já é o outro lado da moeda, a idolatria com as crianças. Então Jesus pega a figura de uma criança, que é a mais desprezada da sociedade, e fala, olha, quem me receber como essa criança aqui, a mim está recebendo. O que Jesus está falando? Aquele que quer ser grande, seja o menor entre vocês. Aquele que quer ser grande, sirva. Cristianismo é serviço. Cristianismo é doação. Na igreja, pastor, não apenas na igreja. Na família, no casamento, nos filhos, no trabalho. Você é cristão 100% do tempo. Você vem na igreja para aprender a palavra e para louvar a Deus e para servir os irmãos da igreja. Mas os outros dias da semana, você está servindo a Deus. Entendeu? Então você quer ser grande? Sirva. E não se ache mais do que você é. Mais à frente nós vamos ver algumas aplicações. E aí vamos seguir. Versículo 49. E respondendo João, disse, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe proibimos, porque não segue conosco. E Jesus lhe disse, não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Veja, aqui surge uma outra questão, o exclusivismo religioso. O que nós aprendemos com um texto como esse? Todo mundo que prega a Jesus como Senhor e Salvador, de maneira bíblica, correta, é nosso irmão. Ah, mas ele é meio esquisito. Não importa, eu também sou. Ah, mas ele fala diferente, ele fala glória a Deus, aleluia, no louvor. Eu também falo. Ah, mas ele usa gíria de crente. Ah, mas ele vem para a igreja de boné e de bermuda. E eu vou de terno. Irmãos, isso é exclusivismo religioso. O que você tem que analisar na Irmandade? Segue as 9 doutrinas principais? Sim. Não tem heresia? Não. É teu irmão. É nascido de novo? Sim, é teu irmão, é da família. Cuidado com o exclusivismo religioso. Tem gente que acha que só no meio reformado vai ter salvação. Por muitos anos, irmãos, olha, eu não sou batista de nascimento espiritual, mas eu amo o modelo batista, tanto é que eu assumi como modelo dessa igreja há anos atrás. Eu amo. E os batistas tinham expectativa de ganhar o mundo. E quando chegaram no Brasil, para vocês terem uma ideia, o primeiro ponto de pregação batista e presbiteriano foi no Brasil em 1831, quando Dom Pedro I autorizou o culto doméstico, era uma espécie de uma célula. Não podia ter igreja protestante, mas Dom Pedro I aprovou. Principalmente por causa da influência da coroa inglesa. Que quem nos protegia por aqui eram os ingleses. Então ele liberou, não, em casa pode fazer o culto. Mas irmãos, quem ganhou o Brasil foram os queridos irmãos da Assembleia de Deus, terninho xadrez, calcinha listrada, pregando a Jesus numa Bíblia bem surrada e um violãozinho desafinado debaixo do braço. Mas eles que meteram a cara por esse sertão. E aí aquilo abriu o campo missionário, os batistas perceberam, os presbiterianos perceberam, as outras igrejas perceberam, e foi todo mundo para cima. Eu sei de história de missionário batista que chegou em região do Nordeste, quase foi apedrejado. E também sei da história de irmão da Assembleia de Deus que apanhou na cidade.
Entendeu? Porém, todos eles juntos são igrejas de Cristo. Um fala meio esquisito, o outro tal, mas são todos igrejas de Cristo. Então, cuidado. O mover de Deus não está apenas na mão dos reformados. Você pode até dizer, e eu concordo com isso e defendo isso, que a doutrina mais aprimorada, embora possa ter alguns defeitos, está na mão da igreja histórica. Mas isso não quer dizer que não existem irmãos cheios do Espírito Santo que também estão lado a lado nosso fazendo a obra, ganhando pessoas. Então, não seja exclusivo. Se você vê um irmão que fala diferente, saiba lidar. Use os termos corretos. Às vezes até você pode aprender alguma coisa diferente. Então não seja preconceituoso. De repente pode entrar aqui uma irmã que gosta de vir para a igreja de coque e saião. E ela acha que no culto dela a Deus, ela está bem com ela. A única pergunta é, você usa essa saia, esse coque para ser salva? Não. Mas é meu culto a Deus. A minha irmã, fica de boa. Eu lembro uma época, teve um irmão que queria vir para a igreja aqui de terno. Perguntou se podia. Eu falei, você não pode vir sem roupa. O único detalhe é que você prepara, a turma vai entrar aqui na igreja e vai te cumprimentar. Oi, pastor, tudo bem? Mas tranquilo, cada um tem seu culto pessoal. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Veja que interessante, irmãos. Aqui o ministério de Jesus vai mudar. Aqui o ministério de Jesus vai dar a volta. A partir daqui o ministério de Jesus vai rumo à cruz do Calvário. E vai rumo à ressurreição de Jesus. Daqui para frente, Lucas vai começar a narrar os fatos que vão culminar na morte de Jesus na cruz e na sua ressurreição ao terceiro dia. É uma mudança no Evangelho. É o que está acontecendo aqui. Ir para Jerusalém é cumprir a parte final do ministério de Jesus. E a narrativa vai continuar, versículo 52. E mandou mensageiros adiante de si. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. O que acontece aqui? Havia um caminho da Galiléia para Jerusalém. E esse caminho tinha que passar pela terra dos samaritanos. Os samaritanos e os judeus eram inimigos. Ao viajar por aquela estrada, eles viram uma aldeia. Jesus mandou alguns discípulos. Por quê? Porque a comitiva de Jesus era grande. Não podia chegar no lugar de qualquer maneira. E aqueles discípulos não foram recebidos. Por quê? Porque os samaritanos viram que eles eram judeus. Preconceito racial. Aqui você vê questões raciais interferindo na vida. Naquela época já acontecia isso. E aí o que vai acontecer? Versículo 54. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Aqui tem uma coisa interessante, irmãos, os discípulos, lembra que eles estão com a bola alta, estão cheios de fé? E aí o que eles falam? Senhor, quer que a gente ore, que nós oremos e desça fogo do céu igual a Elias? Veja, eles tinham saído em missão, tinham orado, doentes foram curados, tinham orado, demônios foram expulsos. Eles já estavam achando que eles estavam com a bola toda. Qual a ideia deles? Senhor, quer que nós oremos para que desça fogo do céu? Olha como eles estavam com a bola alta.
E aí Jesus repreende aquele juízo temerário. Ele fala, vocês não sabem do que vocês estão falando, eu não vim para destruir. Eu vim para salvar. O meu evangelho é um evangelho para salvar. Ele condena? Condena. Para quem? Para aquele que não crê. Mas não existe um versículo da Bíblia que diga que Jesus veio para condenar. Não, sempre a ênfase da Bíblia é a vida eterna em Cristo Jesus. São as boas novas do Evangelho. Então ele repreende os discípulos. Amém? Deixa eu tomar um gole de água. Versículo 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que acontece, irmãos? Muita gente na empolgação queria ser discípulo de Jesus. Nós temos que lembrar que Jesus era Deus. Então ele sabia exatamente o que ia no coração das pessoas. O versículo anterior mostrou que Jesus sabia o que ia no coração dos apóstolos. E essa pessoa aqui provavelmente era o que a gente chama de crente oba-oba. Estava empolgadão, já queria viajar para o Rio Amazonas, virar missionário, já queria ir pregar nas tribos Caingangue, aqui do interior do Paraná, e pregar para os Guaranis da divisa com o Paraguai. Já virou apóstolo Paulo II, o retorno. Tem muita gente que é oba-oba. Empolgação é ruim? Não, empolgação é boa. O problema é quando eu sou alguém que só sou motivado pela empolgação. Por quê? Porque quando a empolgação acaba, o meu ministério também acaba. Então a grande pergunta que surge é a seguinte, você age apenas pelo seu emocional? Você faz as coisas de Deus apenas quando você está bem? Ou você age porque faz o que tem que ser feito? Percebe a questão? Normalmente crentes emocionais agem só na motivação. Acabou com a motivação, acabou a gasolina, ele desanima e para. A grande pergunta é, você vai trabalhar apenas quando você está motivado? Você leva seu filho para a escola apenas quando ele está motivado? Não, você faz as coisas que têm que ser feitas. Da mesma maneira na vida cristã. Eu tenho que aprender a fazer aquilo que é certo, tanto quando eu estou alegre, quando eu estou triste, tanto quando eu estou feliz, quando eu estou bravo. Tanto quando eu estou bem, quando eu estou mal. Esse é o grande problema das pessoas. O que nós vemos, e alguns de nós já passaram por estruturas assim, é só oba-oba, é só inflação. Eu lembro numa estrutura que eu passei, nós cantávamos uma música, eu piso no diabo. Aí a gente fazia com o pé. Sabe? E imagina 500 pessoas numa igreja cantando isso. Irmãos, o diabo não tem medo de frase de efeito. Na verdade, músicas como essa é perigoso matar o diabo de rir. Se fosse possível, o diabo morrer. Entendeu? Porque é uma piada. O diabo, ele teme o quê? Um cristão cheio do Espírito Santo, que independente da circunstância, faz o que tem que ser feito. É maduro, é forjado no aço. Como diz o querido irmão Rodolfo Abrantes, ser crente é coisa para macho. Estou falando homem e mulher. Concordo com o irmão. Ser crente não é coisa para frouxo. É coisa para gente casca grossa.
Se você quer fazer diferença, se você quer ver sua vida, sua família, você quer ser um instrumento das mãos de Deus, prepara o couro e prepara para fazer o que tem que ser feito. Pastor, eu não consigo fazer o que tem que ser feito, eu estou suscetível. Ora a Deus, começa a se posicionar, muda suas atitudes. Se deixe confrontar pela Bíblia. A Bíblia manda orar sem cessar? Começa a orar. A Bíblia manda dar apoio ao irmão? Começa a dar apoio. A Bíblia manda que você coma da palavra de Deus, que é a leitura bíblica? Leia a Bíblia. A Bíblia manda você compartilhar o Evangelho? Compartilhe. A Bíblia manda você buscar santidade? Busque. Isso vai ser um processo que vai se arrastar a vida toda. Os processos de Deus duram uma existência. Você não é crente apenas um dia. A Bíblia fala que nós somos ganhos de glória em glória, é um pedacinho de cada vez. O que é de glória em glória? Mais presença de Deus. A Bíblia fala, enchei-vos do Espírito. O que é encher do Espírito? É virar helicóptero, é virar peão? Não. Encher-vos do Espírito é ter uma vida totalmente controlada pelo poder do Espírito Santo. Porque Deus, ele só vai se manifestar de maneira mais espetacular para alguém que é submetido a ele. Aí você vai ver as coisas de Deus acontecer. Tem muita gente que almeja ser usado por Deus, mas ele esquece que o ser usado passa pelo serviço. Eu gosto sempre de usar o princípio do profeta Eliseu. O profeta Eliseu serviu a Elias muitos anos. A Bíblia fala que Eliseu deitava água nas mãos de Elias. Sabe o que é deitar água nas mãos de Elias? Elias, quando ia no banheiro fazer o número 2, tinha que usar a mão para se limpar, porque não tinha papel higiênico. E a mão sujava. Assim que ele saía de fazer o número 2, Eliseu vinha e deitava água para ele limpar as mãos. Nossa, pastor, eu pensei que Eliseu era vice-querubim ungido. Não, servia. Só que a Bíblia fala o quê? Que Elias teve 7 pecados comprovados, Eliseu teve 14. E ele foi o sucessor de Elias. Não teve porção dobrada da unção, como algumas igrejas equivocadamente querem ensinar. Não tem isso na Bíblia. A unção não é transferível. Capacitação sobrenatural para a obra de Deus não é transferível. O que é unção? Entenda. Às vezes os reformados têm dificuldade com unção. Unção é uma capacitação sobrenatural para um propósito de Deus. Fechou. Que de uma maneira geral nós chamamos de unção. Para fazer a obra. Quem é que capacita? Deus. É Ele que dá poder. Lembra, Pentecostes, vão para Jerusalém, para que do céu sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas de Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Qual foi o revestimento de poder? O Espírito Santo habitando em nós. O que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo. Quando acontece o batismo do Espírito Santo? Quando você nasce de novo e crê. O Espírito Santo vem morar no seu espírito. E você passa a se habitar com o Espírito Santo. Acabou? Não! Tem uma outra passagem que fala, enchei-vos do Espírito. Sabe qual é o grande problema da igreja? Crentes vazios de Deus. Leva uma vida que não vale uma Coca-Cola, leva uma vida sem consagração, leva uma vida sem buscar Deus, sem buscar santidade e acha que vai ser usado. Barrigona cheia de mundo. Eu nem sei quais são os programas da televisão que passam. Vamos dizer o Faustão deve estar aposentado. O Luciano Huck, esse aí passa.
O cara só consome videozinho curto do YouTube, ou do TikTok. TikTok acho que é pior, né? Do TikTok. E quer ser usado por Deus. Não fecha. Se você quer ser um grande médico, o que você vai ter que fazer? Estudar medicina. Se você quer ser um grande engenheiro, você vai ter que estudar engenharia. Se você quiser ser bom na sua profissão, você vai ter que estudar para aquilo. Se você quer ser usado por Deus, você tem que criar, cabe a você gerar o ambiente necessário. Deus não tem parte com pecado, Deus não tem parte com falta de consagração. Pode usar, existem exceções da Bíblia. Mas são exceções, a regra não é essa. Na sua casa existe um ambiente de louvor e adoração? Na sua casa existe um ambiente de busca de santidade? Na sua casa as pessoas têm temor a Deus? Porque a maioria acha que vai chegar domingo numa igreja e num culto vai vir um anjo com uma varinha mágica, vai bater na sua cabeça e blá blá, virou santo. Isso não existe. Existe igreja por aí que ensina o anjo do plim plim. Isso não existe, isso é enganação. A única coisa miraculosa que Deus faz é salvação e cura. Ou os milagres, isso é miraculoso, é instantâneo. O resto são processos que seguem regras, e quem dá essas regras é a Bíblia. Meu conselho diante de uma exortação como essa, para avaliar a sua vida. Vê para que lado ela está tomando. Senhor, o que eu tenho? Eu começo a analisar como começa a minha semana. Como é que é o meu comportamento no meu casamento? Como é que é o meu comportamento em relação aos meus filhos? Meus filhos, quando olham a minha vida, eles veem alguém que teme a Deus? Minha esposa, eu sou uma inspiração para minha esposa? Meu marido me vê como uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo? No meu trabalho, eu sou luz do mundo e sal da terra? Eu sirvo o meu patrão como eu sirvo a Jesus? Infelizmente, muitos fazem isso, que eles servem a Jesus muito mal e ao seu patrão também muito mal. Estão entendendo onde eu quero chegar? Estão entendendo a seriedade do Evangelho? O Evangelho não é oba-oba. Agora, o que é mais legal? Irmãos, não vou ser simples, tá? O que eu estou falando sobe o padrão. Mas isso é a normalidade do Evangelho. Quando você vê um crente fajuto, um crente que não busca santidade, um crente que não tem compromisso com o mover de Deus, aquilo não é padrão. Uma pessoa dessa, talvez nem crente seja. É um religiosão, carregador de Bíblia, que um dia achou que era crente, vem para a igreja, canta hino, só que nunca nasceu de novo, porque alguém habitado pelo Espírito Santo começa a manifestar frutos de que o Espírito Santo habita nele, porque ele tem sobrenome e é santo. Percebe? As coisas acontecem daquilo que você planta. Agora, qual é a boa notícia? Deus mandou seu Espírito Santo para habitar em mim. Ele me capacita para toda boa obra. É Deus que efetua em mim tanto o querer como o fazer. Ele usou outra palavra no texto. É que eu não lembro, ela adaptei. Mas é Deus. Acho que é o querer e o efetuar. É isso. Então assim, já está tudo aqui. Nossa, pastor, várias vezes eu estou desanimado. Será que Deus não está entregando você ao seu próprio desejo para você aprender uma lição? Vocês já perceberam o que acontece com as pessoas que saem da igreja? Pode perceber, 8 em cada 10 não voltam. Lógico, a gente sabe que quem não volta para sempre nunca foi salvo. João explica isso. Mas eu conheço gente que eu sei que a pessoa nasceu de novo e está fora da igreja e não consegue voltar.
Você percebe a pessoa claramente, na geladeira. E leva burdoada de tudo quanto é jeito. É só trovão. Sabe? A pessoa virou, toma no nariz. Virou do outro lado, toma um supapo. E não volta. Por quê? Porque você sair da igreja é orgulho. Você sair da igreja é desprezar a família de Jesus. Você vai me dizer que você ama o esposo e não ama a esposa? Como é que é isso? Nós somos a esposa de Cristo. Percebe? Se você está percebendo alguma coisa dessa, o seu travesseiro é um bom lugar para você orar. Fala tudo que vier ao seu coração para Deus. E ainda aproveita e ora por mim. Para que Deus não me permita recuar. Porque aquele que está de pé, cuide para não cair. Se a Bíblia adverte, se a Bíblia manda vigiar, se a Bíblia manda perseverar, o que eu tenho que fazer? Obedecer. Eu não posso mudar a Bíblia. Ah, mas o pastor não falou que é o Espírito Santo que capacita? Sim, esse é um texto. Isso é um incentivo, mas a mesma Bíblia manda eu fazer. Se ela manda eu fazer, eu tenho que fazer. Cabe a mim. Como? Capacitado no poder de Deus. Juntou os dois, pregou o pau. Entendeu? Disponha o seu coração. Disponha. Amém? Vamos continuar. Versículo 59. Deixa eu virar meu esboço. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos. Ah, não, já li. 59. E disse a outro, perdão, 59. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Olha que interessante. No primeiro caso, Jesus fala da falta de segurança financeira que muitas vezes servir a Deus vai representar. Irmãos, muitas vezes para servir a Deus, você vai ter prejuízo financeiro. Você vai deixar de ganhar. Eu conheço pessoas, eu procuro evitar dar exemplo pessoal. Vou dar um exemplo de um pastor que eu conheci. Aquele pastor era um dos maiores empresários da cidade de Goiânia. E mais ou menos há 25 anos atrás, ele comprou uma máquina de $40 mil. Irmãos, 25 anos atrás, $40 mil era uma grana que não acabava. 25, 30 anos atrás. E a empresa dele super produtiva. E aquele homem sabia que tinha um chamado pastoral. E ele, inclusive, começou a ser desafiado pela sua liderança no seu chamado pastoral. Por quê? O chamado pastoral funciona assim. Primeiramente, Deus começa a colocar um encargo no coração da pessoa. Eu já falei para vocês que na primeira semana de convertido, eu queria ensinar a Bíblia. Na minha maneira infantil de ver, eu sabia que eu ia ser pastor. Primeira semana. Eu sabia, eu queria aquilo. Sempre na minha cabeça foi isso. E aí o que começou a acontecer? As pessoas à minha volta começaram a reconhecer aquela autoridade. Até que num determinado momento, há 11 anos atrás, lógico, depois de ensinar muito na igreja, irmãos, com 3 meses da igreja, eu já pregava frequentemente. A turma dava oportunidade, a igreja em que eu fui salvo, eles davam umas dicas boas de pregação, pregar o parágrafo, não falar mais do que o texto, então você errava menos. Porque tem pregador que dá um trelelê, o cara vai parar lá na Jamaica e volta, né? Só que eu não barbeirava tanto, dava uma derrapadinha ou outra, então a turma deixava, nos grupos pequenos pregava.
Amava pregar. Mas há 11 anos atrás, a minha liderança reconheceu. E aí, eu fui ordenado presbítero. E aí começou o meu ministério pastoral. A partir dali, essa mesma liderança chegou para mim e falou, está na hora de você começar uma igreja. Aí começou a nossa igreja. Percebe? Então, chamada é assim. Primeiro você tem um encargo. Aí o que acontece? Esse pastor, aconteceram todos esses casos. Só que ele não estava atendendo ao chamado. Resultado, a máquina de 40 mil não funcionava. Só que o problema é que a máquina anterior havia sido vendida. E a produção da empresa parou. E a máquina funcionava uma semana, parava, funcionava 10 dias, parava, funcionava 15 dias, parava. E aí aquele pastor foi para oração e para o jejum, irmãos. Oração e jejum é bênção. Se você quer ser um crente sensível à Bíblia, sensível à palavra do Senhor, busque do Senhor a experiência de jejuar. Jejum não é apenas uma vez por ano, jejum tem que ser uma prática frequente. Pastor, não sei jejuar. Converse com o seu pastor que eu ensino, é simples. Mas quando nós temos problema, é o principal motivo de jejuar e de orar. E aí esse pastor entendeu que Deus havia se colocado contra ele, por causa que ele não estava obedecendo o chamado. Aí ele pediu perdão a Deus e falou, Senhor, pode usar minha vida. Irmãos, a máquina voltou a funcionar. Ele vendeu a empresa por uma boa grana. E há quase 30 anos está sendo usado por Deus. Prejuízo financeiro. Vou contar um outro caso. Meu primeiro pastor, um irmão muito rico da igreja, chamou ele, falou, eu gostaria que você viesse jantar. E aí ele foi. Depois da janta, esse irmão falou, Marcelo, você pode vir para o meu escritório que eu preciso falar com você? Sabe aqueles caras ricos que tem escritório em casa, aquelas casas bacanas? Era esse caso. E aí, assim que ele chegou diante do homem, alguns já conhecem essa história. O homem abriu a gaveta da escrivaninha, tirou um envelope e falou, aqui tem $4.000. Irmãos, década de 90, dólar era dólar, inflação. Isso é uma oferta para você, não é para a igreja. É uma oferta pessoal para você. Você entendeu? Entendi. Aí ele conta que quando ele pôs a mão no dinheiro, veio o seguinte pensamento, esse dinheiro não é seu. Aí ele brinca, ele falou, quase que eu repreendi, sai diabo. Aí ele guardou o envelope, não falou nada, guardou aquilo com ele, foi para casa, contou para sua esposa, ela ficou toda feliz e falou, mas tem um problema. Falou, o quê? Assim que eu pus a mão no envelope, veio um pensamento. Esse dinheiro não é seu. A esposa dele, que é uma mulher que teme a Deus, a mulher sabe edifica o seu lar, falou, então vamos orar e jejuar. Fechou. Eles começaram a orar. De repente, começou a vir frequentemente na mente dele o irmão João Batista, o irmão João Batista, o irmão João Batista. Quem era o irmão João Batista? Era um irmão da cidade do Rio de Janeiro, que fazia algum tempo que ele não tinha contato. Até que ele entendeu em oração que era vontade do Senhor que aquele dinheiro chegasse na mão do irmão João Batista. E aí ele telefonou, fez um interurbano, era a época do interurbano. E ligou para o irmão João Batista, conversou com o irmão João Batista, falou, irmão, o negócio é o seguinte, eu tenho uma oferta de $4.000 que eu preciso mandar para o irmão, só que é em espécie, como é que eu faço chegar na mão? Assim que ele falou isso, o irmão João Batista começou a desabar em lágrimas do outro lado. Qual que era a questão? O irmão João Batista morava no Rio de Janeiro, estava orando por uma obra missionária no Peru. E o irmão João Batista pediu 3 sinais a Deus. Primeiro sinal, que a liderança o enviasse.
abençoando. Segundo sinal, que o pai dele, que era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, abençoasse. E o terceiro sinal era um sinal financeiro, porque ele não queria aventurar sua família em qualquer coisa. $4.000 era exatamente o salário de um ano, mais o 13º. E o irmão João Batista foi para o Peru. Está lá há praticamente 30 anos, sendo usado por Deus para usar vidas, para alcançar vidas. Prejuízo financeiro para o Marcelo. Mas fez a obra de Deus. Essa semana aqui eu vou mandar uma tirinha do pastor Arival, da Presbiteriana de Pinheiros, contando que faltou a grana para a obra da igreja, vou mandar para os irmãos. E aí ele orou a Deus, falou, Deus, a tua palavra fala que o teu servo não vai ser envergonhado, eu preciso pagar os pedreiros, não tenho dinheiro. Ele acabou de orar, passou 5 minutos, tocou o telefone. Um irmão da igreja muito rico falou, pastor Arival, está precisando de alguma coisa? Ele falou, Deus respondeu, ele falou, estou precisando de tantos mil reais. E ele entendeu que foi Deus. Entendeu? É assim, prejuízo financeiro. Outro detalhe, falta de conforto. Por exemplo, estávamos sexta-feira, todo mundo cansado, tinha trabalhado o dia inteiro, e bem tarde da noite tivemos que levar o sofá na casa de uma pessoa que estava precisando. Sabe onde é que eu queria estar? Eu queria estar sentado no meu sofá, embaixo da coberta, entendeu? Fazendo potoca, vendo vídeo de montanha, mandando vídeo de rally pro meu filho, sabe? Eu queria estar lá, mas veja, eu sabia que eu tinha que levar, fomos levar. Aí eu lembro que eu olhei para a cara do irmão e falei, irmão, trabalhou o dia inteiro, se ralou, hein? E ainda veio trazer, eita Deus. E acabou, você faz o que tem que ser feito, é o que Jesus está falando aqui. E aí o texto vai se encerrar, versículo 60. Mas Jesus lhe observou, deixai os mortos a enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. O que acontece aqui? O camarada que falou que ia enterrar a família, ele está de olho na herança. Por quê? Porque em o pai morrendo, ele receberia a herança. Aí o que Jesus fala? Deixa os mortos espiritualmente enterrar os seus mortos. E vai anunciar o reino de Deus. Deixa essa história de herança para lá. Deixa essa história de ser um CEO da Coca-Cola. E vai servir a Deus. Percebe? Vão haver momentos que você vai ter que deixar de ganhar dinheiro para fazer o que é certo. Vários irmãos eu já vi. Chegava a hora do culto, o cara fechava a loja dele. Onde é que você vai? Vou para o culto. Mas agora é a hora que mais vende. Não, mas primeiro Deus. Tem um irmão que eu conheço, ele gosta de guardar o sábado. Veja, nós não apoiamos quem guarda o sábado. Mas esse irmão, ele gosta de guardar o sábado, porque é a maneira dele de adorar a Deus, ele gosta. E ele sabe que isso aí não é salvítico, sabe que no Novo Testamento já não tem mais isso. Irmãos, esse irmão fecha uma big loja no sábado. E quanto que fatura uma loja no sábado? E Deus não deixa faltar. Só que eu vou te falar, ele podia quebrar. Mas eu conheço esse irmão, ele ia continuar servindo a Deus. Podia quebrar, podia fechar a loja no sábado e falir. Deus é obrigado a manter a loja aberta? Não, Deus é obrigado a ter o que vestir, ter o que comer. Isso dá graça. Acabou. Estou errado? Entenderam? Então assim, irmãos, faça o que tem que ser feito. Coloque as prioridades certas. É o que Jesus está falando aqui, é o custo do discipulado. Você não é apenas um salvo, você é um discípulo de Cristo. Discípulo faz o que tem que ser feito. E aí, encerrando, 61. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que Jesus está falando aqui? Para de olhar para a tua velha vida.
Olha para frente, olha para o reino, olha para onde você vai. Se você ficar com saudade da velha vida, você não vai conseguir ser discípulo. É o que nós vemos aqui. Amém? Amém. Então vamos a algumas aplicações. Veja, os apóstolos estavam brigando um com o outro quem seria o maior. Isso tem um nome: soberba, orgulho. O que a minha Bíblia diz? Não precisa abrir, só ouve a leitura. Tiago 4, do 6 em diante. Antes, ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Irmãos, cuidado com a soberba. Deus resiste aos soberbos. Cuidado com o orgulho, seja na área que for. Está vindo aqui ao meu coração. Não seja soberbo em relação ao seu cônjuge. Não seja soberbo em relação às pessoas que estão à sua volta. De maneira nenhuma você é melhor do que ninguém. Provavelmente você é mais pecador que aquela pessoa. Cuidado. Se Deus tiver que julgar pecado, já todo mundo aqui, Deus aperta o botão vermelho, sumiu, que nem Super Mario. E sabe quem é o primeiro da fila? Eu. Porque a quem é muito é dado, muito é cobrado. Vamos a mais uma aplicação. Quem quer ser grande, sirva. Mateus 23, 10. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. O maior dentre vós seja vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Irmãos, bola baixa, humildade. Não acha que você é alguma coisa. Cuidado, serve. Sirva a sua família, sirva seu casamento, sirva seu chefe, sirva os irmãos na igreja. Você vai ser exaltado. Eu já passei por estruturas, irmãos. Eu passei por estrutura que por pregar a verdade, aonde eu fui levantado, praticamente eu fui proibido de pregar por mais de 6 meses. Trouxe uma palavra para a igreja em cima das cartas do Apocalipse. Aí foi só chicotada, né? Cartas só chicotada. Nunca mais preguei. Não deixaram. Porque naquele lugar não havia lugar para uma pregação de santidade. Mas eu fiquei quieto. Aguentei até o momento que Deus sinalizou. Lógico que aqui eu estou falando bem bonito, né? Esse fiquei quieto. Carnona véia levantava, né? Fiquei indignado. Normal, eu não quero fantasiar. Porque eu sabia que eu tinha sido bloqueado. Porque eu falei uma meia dúzia que a turma precisava ouvir. O pregador sabe quando ele está falando inspirado pelo Espírito Santo. É interessante isso. Existem palavras que nós falamos, que elas são palavras bíblicas, fruto do raciocínio, mas existem algumas que de uma maneira inexplicável, você sabe que elas têm endereço certo. Entendeu? E foi o que aconteceu. E aí, veja, temos que estar abertos ao mover de Deus. Lembra que eles queriam que a vila dos samaritanos fosse queimada? Olha que interessante. Os mesmos discípulos. Atos capítulo 8, versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Versículo 25, falando de João e Pedro. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Aqueles discípulos, entre eles João, que orou para descer fogo do céu. O livro de Atos mostra
que quando Filipe pregou para os samaritanos, Pedro e João foram enviados para fiscalizar o que estava acontecendo. Eles endossaram aquilo, oraram pelos samaritanos. E na volta, voltaram pregando nas aldeias dos samaritanos. Um novo mover. Irmão, se Deus colocar a pessoa mais esquisita do mundo na sua frente, esteja atento. Usa a Bíblia para julgar as coisas, mas abra os ouvidos. Não tenha preconceito religioso. Deus pode usar as mais variadas formas e pessoas para edificar a sua vida. E pode usar você da mesma forma para edificar outras vidas. Amém? Amém. Vamos orar? Glória a Deus.